O que aconteceu com os titãs depois da guerra? Seja muito bem-vindo ao Lendas do Olimpo, a sua novela mitológica. Aqui os mitos ganham vida como você nunca viu, com drama, traições, amores impossíveis e castigos eternos. No episódio de hoje, mergulhe conosco nos destinos sombrios dos titãs. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo qual titã você acha que sofreu mais, ou qual você acredita que ainda pode voltar. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias épicas para você. Todos conhecem a guerra, mas poucos sabem o que veio depois. O que aconteceu com Cronos, o devorador de filhos? Onde estão os titãs, os gigantes primordiais que desafiaram o Olimpo? Hoje, você vai descobrir, mas prepare-se. O castigo dos deuses é eterno. Eles foram os primeiros filhos do caos, seres colossais capazes de devorar seus próprios filhos para manter o poder. Os titãs. Durante séculos governaram com mãos de ferro, mas a profecia era clara. O pai seria derrubado pelo filho, e assim começou a guerra mais devastadora da mitologia, a Titanomaquia. Zeus, o filho rebelde de Cronos, liderou seus irmãos contra o antigo regime. Raios cortaram o céu, montanhas ruíram, o mundo tremeu. Por 10 longos anos, os titãs enfrentaram os deuses olímpicos numa batalha de proporções cósmicas, até que o trovão venceu. Cronos, derrotado, os titãs, vencidos. Mas o que veio depois? Poucos falam sobre isso. O que aconteceu com os titãs depois da guerra? Eles foram mortos, esquecidos ou castigados para toda a eternidade? Hoje, vamos contar o que aconteceu de verdade com Cronos e os outros titãs. E prepare-se, porque o castigo dos deuses nunca é leve e o passado nunca fica enterrado para sempre. Quando Zeus e seus irmãos venceram, o mundo mudou para sempre. A velha geração foi condenada. Cronos, o senhor do tempo, o devorador de filhos, caiu diante da força do próprio sangue. Mas Zeus não matou o pai. Isso seria misericórdia demais. Ele o prendeu no lugar mais sombrio do universo, o Tártaro, um abismo tão profundo que cair nele levaria 9 dias e 9 noites. Lá, o tempo não passa. Lá, o sofrimento é eterno. Cronos foi acorrentado pelos hecatônqueros, gigantes com 100 mãos, libertos por Zeus durante a guerra. Os mesmos que ele um dia aprisionou, agora eram seus carcereiros. E assim o tempo ficou preso no tempo. Mas essa é só a primeira parte da punição divina, porque os outros titãs também tiveram destinos sombrios. Atlas, Prometeu, Hipérion, um a um, foram julgados. Antes dos deuses, vieram eles, os titãs, filhos do caos e da terra, seres gigantescos, antigos e poderosos. Durante eras governaram tudo o que existia. No topo desse império ancestral estava ele, Cronos, o mais temido, o mais cruel, o devorador dos próprios filhos. Para ele, o futuro era uma ameaça. Mas como toda profecia, ela se cumpre. E chegou o dia em que o filho que ele tentou destruir se levantou.
Zeus, nascido em segredo, criado nas montanhas, forjado pela revolta e pelo destino. Com a ajuda dos irmãos libertos, Hades, Poseidon, Hestia, Hera e Deméter, Zeus desafiou o reinado dos titãs, e a guerra começou. A Titanomaquia, uma guerra de 10 anos. Deuses contra titãs, céu e terra em conflito. Montanhas foram lançadas como pedras, oceanos se ergueram, o mundo quase foi destruído. Foi então que Zeus buscou reforços e libertou os hecatônquiros, os gigantes de 100 mãos, e os ciclopes que forjaram seu raio. Com um golpe final de pura fúria celeste, Cronos caiu. A era dos titãs chegava ao fim. Mas o fim da guerra era apenas o começo do castigo. Os deuses venceram, mas eles não esqueceram, e um por um, os titãs foram julgados. Cronos, o rei destronado, não foi morto. Zeus sabia. Matar o tempo seria mexer com o próprio equilíbrio do mundo. Ao invés disso, ele foi condenado. Preso no Tártaro, o buraco mais profundo e sombrio do universo. Mais escuro que a noite, mais frio que a morte. Acorrentado pelos hecatônquiros, vigiado para sempre. E ali, o tempo passou, sem passar. Há quem diga que Cronos enlouqueceu. Há quem diga que ele dorme. E há quem diga que um dia ele voltará. Destino de Atlas. Atlas, o general mais leal dos titãs. Forte, orgulhoso, imponente. Mas também ele caiu. Por desafiar Zeus diretamente, seu castigo foi único. Ele não seria preso, ele seria forçado a sustentar o próprio céu para toda a eternidade, em silêncio, em solidão, carregando o peso do universo sobre os ombros. E mesmo hoje, há quem diga que Atlas ainda está lá, ajoelhado, esmagado pelo fardo dos deuses. Prometeu, o titã rebelde. Mas nem todos os titãs foram inimigos. Prometeu se aliou a Zeus, ajudou os humanos, trouxe o fogo sagrado, a centelha divina da criação. Mas os deuses não gostam de desobediência. Por dar aos mortais o que era dos deuses, Prometeu foi acorrentado a uma rocha, e todos os dias uma águia vinha devorar seu fígado, e todos os dias ele se regenerava, e todos os dias o tormento recomeçava. Seu crime, dar esperança à humanidade. Sua pena, sofrimento eterno. Os titãs poupados. Nem todos os titãs foram castigados. Oceano, o titã dos mares, se manteve neutro e, por isso, foi poupado. Mnemosine, a deusa da memória. Temis, a da justiça. Ambos apoiaram Zeus e, por isso, receberam lugares de honra no Novo Olimpo. A guerra dividiu famílias, mas também criou uma nova ordem. A guerra acabou, os titãs foram punidos, e o Olimpo ergueu-se glorioso sobre suas ruínas. Mas será mesmo o fim da história? Alguns dizem que o Tártaro guarda um segredo, que as correntes estão enfraquecendo e que nas profundezas do abismo algo ainda respira. Os titãs perderam, mas o fim da guerra não significava o fim do medo. Zeus, o novo rei, sabia que o poder precisava de aviso e o castigo precisava ser exemplar. Hiperion, o titã da luz, derrotado, humilhado, lançado no Tártaro. Por ironia dos deuses, a luz que ele trazia apagou-se. Céus,
Japeto, Crio, todos irmãos de Cronos, acorrentados nas profundezas, vivendo não só a dor, mas o esquecimento. E nos cantos sombrios do Tártaro, onde o tempo não corre, eles ainda se perguntam se um dia a luz do mundo os alcançará de novo. A guerra foi vencida, mas custou caro, até mesmo para os deuses. A terra, Géia, enfurecida pelo destino de seus filhos titãs, jurou vingança e gerou uma nova criatura, um monstro jamais visto. O nascimento de Tifão, a vingança da terra, Tifão, o terror do Olimpo, com 100 cabeças de dragão, vozes de feras, um hálito capaz de incendiar o céu. Ele se ergueu, não como herói, mas como a fúria viva da terra. Zeus teve que lutar, de novo, mas dessa vez contra o próprio medo. A batalha foi tão devastadora que quase destruiu o mundo recém-formado. Mas no final, Tifão foi vencido, enterrado sob o Monte Etna, onde dizem ele ainda cospe fogo até hoje. E então, o Olimpo floresceu. Zeus tornou-se rei dos céus, Poseidon, senhor dos mares, Hades, rei do submundo. As deusas também tomaram seus tronos, Hera como rainha, Deméter, guardiã das colheitas, Héstia, deusa do lar. Uma nova era brilhava sobre a ruína dos antigos. E foi nessa era que nasceram os mitos, os heróis, os oráculos, os homens e mulheres, que um dia ousariam desafiar os próprios deuses. Mas mesmo com a vitória, Zeus jamais esqueceu. O trono do Olimpo pode ser dourado, mas as raízes dele nascem do medo, do sangue dos titãs. E por isso, até os dias de hoje, todo raio que corta o céu, toda tempestade, carrega o aviso de que os deuses estão sempre prontos para guerrear de novo. Porque a ordem é frágil e o passado nunca dorme. Mas e se eu te dissesse que há mais? Que a Guerra dos Titãs deixou cicatrizes profundas no universo e que nem todos os segredos foram revelados? Há registros ocultos, versões esquecidas e mitos que apontam para o retorno de Cronos, para uma nova era, onde o tempo se revoltará contra os próprios deuses. O castigo dos titãs. Um por um, os titãs foram julgados, não por homens, mas por deuses. Não houve júri, nem defesa, apenas sentença, proferida por Zeus, o novo senhor do mundo. Após a guerra que abalou os céus, o sangue dos deuses ainda escorria sobre a terra. Os gritos ecoavam entre os montes, mas a guerra havia terminado e o destino começava a ser selado. Zeus, o novo rei, não desejava apenas a vitória. Ele queria castigar, ele queria que todos lembrassem o preço da desobediência. E entre todos os titãs, um chamou a atenção do novo Senhor do Trovão. Atlas, o Indomável, o guerreiro incansável, aquele que jamais recuou, que liderou os titãs mesmo quando tudo parecia perdido. Na última investida, enquanto muitos já haviam caído, Atlas permaneceu em pé, carregando seus irmãos, sustentando a última esperança dos antigos deuses. E por isso, Zeus não o esqueceu. Não seria lançado ao Tártaro, não seria apagado da história. O castigo de Atlas seria diferente. Ele não seria enterrado, ele seria erguido.
Diante de todos, com os olhos furiosos, Zeus proferiu sua sentença. Você, Atlas, erguerá o céu sobre os ombros, para que jamais esqueça o que tentou derrubar. E então, o firmamento que antes pairava leve sobre o mundo foi rasgado e lançado sobre Atlas. Seu corpo tremeu, os joelhos ameaçaram ceder, mas ele resistiu. Com as mãos espalmadas para cima, os braços erguidos ao infinito, Atlas suportou. E assim começou o castigo eterno. Dizem que ele não pode deitar, nem descansar, nem ver o céu, que ele próprio sustenta. Seus olhos estão presos no horizonte, suas costas curvadas pela eternidade e sua mente perdida no tempo. Não há noite para Atlas, não há amanhecer, apenas o fardo, apenas o peso. E mesmo que os deuses tenham esquecido, ele continua lá, em silêncio, com os pés na terra e o céu sobre os ombros. Mas há quem diga que ele não se arrepende. Porque no fundo, ele foi o último titã a se curvar. E talvez, só talvez, ele aguarde o dia em que o céu desabará novamente e a guerra recomeçará. Atlas não foi esquecido. Ele foi transformado em símbolo, em lenda, em punição viva. Prometeu, o castigo da fúria divina. Nem todos os titãs foram vencidos. Alguns foram além da guerra. Alguns ousaram desafiar os deuses, mesmo depois da derrota. E nenhum foi mais ousado, nenhum foi mais insolente do que Prometeu. Foi ele quem roubou o fogo dos deuses, o dom sagrado, o segredo da criação, e ofereceu aos homens. Prometeu, o titã que amava a humanidade, o titã que sonhava com liberdade. Mas o preço foi alto demais. Zeus, o novo rei dos céus, não perdoava traições, e a ofensa de Prometeu foi pessoal. Levado para as montanhas do Cáucaso, Prometeu foi acorrentado a uma rocha. As correntes, forjadas pelo próprio Hefesto, irrompíveis, eternas. Ali sozinho, acima das nuvens, começou o castigo. Todos os dias, ao nascer do sol, uma sombra surgia no horizonte, enorme, voraz, a águia de Zeus. Ela pousava sobre Prometeu e, sem piedade, cravava o bico em seu abdômen, rasgava sua carne e devorava seu fígado. O titã gritava, a rocha tremia, mas ninguém podia ouvir. Ao cair da noite, seu corpo se regenerava, o fígado crescia novamente e o ciclo recomeçava. Dia após dia, século após século, dor após dor. O castigo não era só físico, era mental, era um esquecimento, era a espera de um perdão que nunca vinha. E mesmo assim, Prometeu jamais pediu clemência. Porque sabia que seu crime era também seu legado. Graças a ele, o homem aprendeu a forjar, a cozinhar, a pensar, a ser livre. Prometeu sofria, mas sabia que cada grito seu significava uma faísca acesa na terra. Ele era o mártir, o rebelde, o titã que amou demais. E um dia, muito tempo depois, quando Zeus começou a se abrandar, uma nova lenda surgiu. Hércules, o semideus, o filho da terra e do Olimpo, a ponte entre os mundos. Em uma de suas jornadas, encontrou Prometeu e, com suas próprias mãos, quebrou as correntes. A águia foi derrotada e o titã
Enfim, foi libertado. Mas o mundo nunca esqueceu. Hoje cada chama que acendemos, cada ideia que nasce, é um tributo a ele, ao rebelde, ao castigado, ao iluminado. Prometeu, não morreu. Ele se transformou em símbolo de coragem, de dor e de amor pela humanidade. Epimeteu, livre, mas prisioneiro da culpa. Enquanto Prometeu sofria nas montanhas, seu irmão Epimeteu caminhava livre pelas planícies da terra. Mas sua liberdade era apenas uma ilusão. Epimeteu era um titã de coração gentil, ingênuo, alguns diriam, mas sempre disposto a amar. Foi esse amor que selou o seu destino. Depois que Prometeu deu o fogo aos homens, Zeus não atacou apenas com punições. Ele respondeu com tentação. Ele criou Pandora, a primeira mulher, feita com beleza de Afrodite, voz de Hermes e curiosidade dos próprios deuses. E Zeus a enviou como presente para Epimeteu. E ele a aceitou, contra todos os conselhos do irmão, contra o próprio pressentimento. Epimeteu se apaixonou. Durante um tempo, ele foi feliz. Pandora trouxe luz à sua casa, cor à sua existência e música às suas manhãs. Mas, como toda a história grega, a felicidade dura pouco. Pandora carregava uma caixa, um objeto proibido, um mistério que os próprios deuses temiam. E um dia ela a abriu. Dela escaparam as dores do mundo, a inveja, a guerra, a morte, a doença e a esperança. Quase escapou também. Mas Pandora a reteve, fechou a caixa no último instante. E então ela se foi. Alguns dizem que morreu, outros o que Zeus a levou de volta. Epimeteu nunca soube. Desde então, ele viveu em silêncio, vagando entre ruínas, falando com o vento, ouvindo ecos da voz dela entre as árvores. Epimeteu, o livro, mais prisioneiro da lembrança, da saudade, do arrependimento. Ele pensava, e se eu tivesse escutado Prometeu? E se eu tivesse recusado Pandora? E se eu tivesse protegido a humanidade dos males? Enquanto Prometeu sangrava, Epimeteu queimava por dentro, sem grilhões, sem correntes, mas com um peso impossível de carregar. Às vezes à noite ele sonhava com ela. Pandora sorria, oferecia-lhe a mão e dizia: foi o destino, não a culpa. Mas ao acordar, só havia silêncio. Epimeteu não era um herói, não era um rebelde, era apenas um homem que amou e errou. E talvez, por isso mesmo, ele seja o mais humano de todos os titãs. Epimeteu, o irmão do fogo, o amante da esperança, o prisioneiro do passado. Lendas do Olimpo, a sua novela mitológica. Deixe seu like se essa história tocou seu coração. Comente. Você teria aceitado Pandora? Oceano, o titã que escolheu a paz. Enquanto o céu rugia com relâmpagos e os titãs tombavam um a um, Oceano permanecia imóvel. Ele não empunhou armas, não marchou contra Zeus, não gritou, não julgou, não odiou. Oceano era antigo, mais antigo que a guerra, mais profundo que a vingança. Ele era o mar antes do mar, a corrente invisível que conecta o mundo. Filho do caos primordial e irmão dos titãs, Oceano viu o nascimento dos céus e o primeiro pôr do sol sobre a terra. E ao contrário de seus irmãos, ele escolheu a neutralidade. Muitos o chamaram de covarde, outros de sábio. Mas Oceano
apenas seguiu seu fluxo. Ele não se uniu aos filhos de Urano, nem jurou lealdade a Cronos. Ele permaneceu em seu domínio, as águas do mundo. Lá ele ouvia, observava, guardava segredos profundos como o abismo. Enquanto o Olimpo se erguia e o Tártaro se abria para engolir os derrotados, Oceano era poupado. Zeus reconheceu sua escolha e não o puniu. Talvez porque Zeus soubesse, não se luta contra o mar espera. Oceano continuou fluindo, cercando a terra como um anel sem fim, gerando rios, fontes e as águas que alimentam os mortais. Sua esposa era Tétis. Juntos geraram milhares de filhos, os rios, as ninfas das águas, as fontes sagradas. Mas mesmo com tantos filhos, Oceano era um solitário. Com o passar das eras, a sua importância foi esquecida. Os deuses do Olimpo tomaram os louros. Os homens rezaram para Poseidon, mas não para Oceano. Ele então mergulhou ainda mais fundo, em si mesmo. Até hoje, dizem que Oceano ainda vive, que seus olhos são os olhos do mar profundo, e que quando o mundo se cala, é ele quem sussurra. Oceano, o titã que escolheu a paz, que não caiu, porque nunca lutou, que não perdeu, porque nunca se vingou. A corrente eterna, o guardião silencioso da neutralidade. E enquanto houver mar, haverá oceano. Curtiu a jornada de Oceano? Comente aqui. Você teria lutado ou se mantido neutro como ele? Mnemosine, Temis e os titãs leais a Zeus. Nos campos da guerra, onde as espadas e os trovões se chocavam, alguns titãs escolheram outro caminho. E entre eles, havia aqueles que viram a grandeza de Zeus, aqueles que sabiam que o futuro da Terra não seria conquistado pela força, mas pela sabedoria. Mnemosine, a titã da memória, possuía o poder de preservar tudo o que foi vivido. Ela compreendeu que a verdadeira força de Zeus estava em sua visão clara, em sua habilidade de recordar os erros do passado, para não repeti-los. Assim, ela escolheu aliar-se ao jovem deus e com ele, ela se tornou a mãe das musas. As musas, as deusas da inspiração e do saber, nasceram do elo entre Mnemosine e Zeus. Elas trouxeram ao mundo a arte, a música, a poesia e a história. E assim, Mnemosine, apesar de ser filha de Urano e Gaia, foi exaltada e se tornou uma das deusas do Olimpo, uma das figuras mais poderosas da história. Mas não apenas Mnemosine apoiou Zeus. Havia também Temis, a deusa da justiça, da ordem e da moralidade. Temis, que possuía o dom de perceber o destino de todas as coisas, viu a sabedoria em Zeus. Ela sabia que sua lealdade traria um equilíbrio ao mundo. A justiça era necessária para manter a ordem, para garantir que os deuses e os mortais vivessem em harmonia. E Temis, com sua visão clara, guiaria Zeus para construir um reino de equilíbrio. Por isso, ao lado de Zeus, ela se tornou a personificação da lei e a guarda do destino. Temis também teve filhos, as Horas, as deusas do tempo, da justiça e da ordem universal. Elas asseguraram que os ciclos da natureza fossem respeitados e que a justiça prevalecesse sobre todos. Mas Mnemosine e Temis não foram as únicas. Outros titãs que escolheram apoiar Zeus também foram recompensados com prestígios e grandes responsabilidades. Oceanos, que não se envolveu diretamente na guerra, mas se aliou a Zeus no final, viu sua posição elevada. Ele continuou a governar as águas do mundo, e seu poder sobre os mares foi amplificado. E Crios, o titã da inteligência e da sabedoria, foi agraciado por sua lealdade. Tornou-se um dos conselheiros de Zeus, um sábio cuja visão ajudou a estruturar o novo reinado.
E até Hiperion, o titã da luz, foi recompensado com um papel elevado, tornando-se o pai do sol, da lua e da aurora, e continuando a guiar o caminho da luz. Esses titãs, que escolheram a paz, que optaram por apoiar Zeus em sua jornada, foram os pilares que sustentaram o novo mundo. Eles ajudaram a erguer o Olimpo, a garantir que a terra e os céus fossem governados com sabedoria e justiça. No final, aqueles que se uniram a Zeus foram lembrados não como inimigos, mas como os criadores de um novo começo. Mnemosine, Temis, Oceanos, Crios e Hiperion, todos eles brilharam no novo Olimpo. Seus nomes ecoaram como símbolos de sabedoria, justiça e luz. E assim, o Olimpo se tornou um reino não só de poder, mas também de equilíbrio. O futuro foi construído por aqueles que, com visão e coragem, escolheram o caminho da verdade. E o Olimpo, com suas leis e memórias, foi forjado por aqueles que sabiam que a verdadeira vitória é a justiça. Curtiu o destino dos titãs que ajudaram Zeus? Comente abaixo. Qual titã você acha que merecia mais prestígio? O Tártaro, a prisão eterna. Mais fundo que o próprio Hades, onde nem a luz escapa, existe um lugar tão sombrio e aterrador que nem mesmo os deuses ousam descer até ele. Esse é o Tártaro. O Tártaro não é apenas um reino sombrio. Ele é uma prisão eterna. Uma prisão tão profunda que os próprios titãs, os seres que outrora dominaram o universo, se viram aprisionados nas suas garras implacáveis. Ali, no abismo do Tártaro, os titãs não são apenas mantidos em cativeiro. Eles são acorrentados por mãos invisíveis, forjadas pelas forças imortais de Gaia e Urano e pelos próprios Hecatônquiros. Os Hecatônquiros, os filhos de Urano e Gaia, com 100 braços e 50 cabeças, foram os encarregados de guardar o Tártaro, de vigiar, incansáveis, os prisioneiros que ali se encontram. As correntes forjadas no coração do abismo são mais fortes que o próprio aço celestial, e cada titã, uma vez derrotado, foi arrastado para lá, onde sua força não valia mais nada, onde seus gritos se perdiam na escuridão. Cronos, o próprio senhor dos titãs, o monstro que tentou engolir seus próprios filhos, agora é apenas uma sombra de si mesmo, preso, impotente, sem poder sequer mover os dedos. E Atlas, aquele que foi condenado a carregar o peso dos céus. No Tártaro, ele não tem mais o alívio de olhar para o horizonte, mas sim o peso de sua própria culpa, eternamente aprisionado por suas correntes invisíveis. Mas não são apenas eles. Os titãs que se opuseram a Zeus, aqueles que desafiaram o novo reinado, estão agora todos sob o olhar vigilante dos Hecatônquiros. E o Tártaro não é uma prisão comum. Sua escuridão é eterna, sua frieza impiedosa. E o tempo não existe ali. No Tártaro não há amanhecer, não há amanhã. Apenas o sofrimento contínuo, a angústia de quem sabe que nunca mais verá a luz. Mas será que todos os titãs estão realmente presos? Será que com o tempo, algum deles ainda se encontra entre as sombras, esperando o momento certo para escapar? Ou será que a prisão do Tártaro os destruiu por completo? O Tártaro é uma prisão além da compreensão dos mortais. Não é apenas um lugar físico, mas uma representação do castigo eterno, onde as almas são consumidas pela solidão, pela dor e pela perda da esperança.
Mas os titãs, eles foram, de alguma forma, tão poderosos em vida que é impossível acreditar que suas essências tenham sido completamente apagadas. Será que na escuridão do Tártaro, eles ainda resistem, tentando, de alguma forma, retornar ao mundo? Os hecatônquiros, com seus 100 braços e 50 cabeças, nunca descansam. Eles continuam sua vigília, mantendo os titãs sob controle, vigiando cada movimento nas profundezas. Mas mesmo com todo o poder dos hecatônquiros, há uma pergunta que nunca foi respondida. Será que algum titã, algum dos maiores inimigos de Zeus, conseguiu escapar da prisão do Tártaro? Será que com o tempo, a vingança pode ser alimentada nas sombras, aguardando apenas o momento certo para retornar? Os titãs estarão para sempre condenados? Ou existe uma força desconhecida nas profundezas do Tártaro, algo que ainda os mantém vivos, esperando para ser libertado? O Tártaro, com seus muros de pedra e sua escuridão infinita, pode ser uma prisão sem fim, ou talvez apenas o começo de algo muito mais terrível. Enquanto o Tártaro guarda seus segredos, um mistério eterno permanece. Quem entre os titãs aprisionados poderá um dia escapar das correntes do destino? O Tártaro, o abismo do sofrimento, é a prisão que não conhece fim, ou talvez o último esconderijo de um plano maior. Mas será que o fim dos titãs é realmente tão definitivo? Será que na escuridão do Tártaro, onde o sofrimento parece não ter fim, existe uma possibilidade, uma esperança ou uma reviravolta que pode mudar tudo? Alguns mitos sugerem que o destino dos titãs não está escrito em pedra. Cronos, o Senhor do Tempo, o mais temido entre os titãs, poderia ter sido libertado por Zeus, o próprio deus que o derrotou. Isso mesmo, alguns dizem que Zeus, após o fim da titanomaquia, ao ver o sofrimento eterno de seu pai, decidiu libertá-lo das correntes do Tártaro. Mas por que Zeus tomaria tal decisão? Será que ele teve um momento de compaixão por seu antigo inimigo? Ou será que havia algo mais sombrio e complexo por trás de sua escolha? Teorias alternativas sugerem que Zeus teria libertado Cronos para cumprir um acordo secreto, algo relacionado à continuidade da sua própria linhagem, ou até mesmo ao equilíbrio cósmico do universo. Cronos, o Senhor do Tempo, poderia ser o único capaz de ajudar Zeus a enfrentar o caos que se aproximava. Mas e se não fosse apenas Cronos? E se em algum momento Zeus precisasse libertar outros titãs? A ideia de que os titãs possam retornar não é tão improvável assim. Existem profecias antigas, sussurradas entre os ventos do Olimpo, que falam do retorno dos titãs. Profecias que dizem que, quando o equilíbrio dos deuses for ameaçado, os titãs voltarão para restaurar o caos. Seriam esses ecos de um futuro distante, ou apenas sonhos de quem ainda acredita que os titãs não estão totalmente derrotados? E o que dizer dos livros modernos, daqueles que ainda mantêm viva a chama da mitologia? Obras de ficção que falam do retorno dos titãs, onde personagens como Cronos, Atlas e Prometeu são reimaginados, não mais como prisioneiros, mas como forças a serem temidas novamente. Essas teorias têm se espalhado, alimentando os sonhos de muitos. Mas e se for verdade? E se, em algum lugar, os titãs já estiverem começando a se mover, a buscar uma saída do Tártaro a partir de profecias esquecidas ou de planos secretos? E o que dizer das outras mitologias? Se olharmos para o norte, para os mitos nórdicos, veremos que também existe a ideia de que seres antigos, como os gigantes, podem retornar um dia, trazendo a destruição e o caos novamente para os mundos dos deuses. Na mitologia nórdica, o Ragnarok, o fim dos tempos, onde os gigantes e os deuses se enfrentam novamente, é um ciclo que nunca termina. Seria a mitologia grega tão diferente? Os titãs poderiam retornar como uma versão grega do Ragnarok? E para o sul, na antiga mitologia egípcia, vemos algo semelhante. O retorno de seres antigos, como os deuses primordiais,
que após um longo exílio, retornam para restaurar sua antiga glória. A ideia de um retorno triunfante, de uma segunda chance para aqueles que estavam perdidos no tempo. Esses ecos de outras culturas nos fazem questionar. Será que a mitologia grega, com seus titãs aprisionados no Tártaro, realmente não compartilha uma visão comum com os mitos de outros povos? O que aconteceria se as correntes do Tártaro finalmente se quebrassem, se a prisão dos titãs não fosse eterna? E se um dia os titãs escaparem? Será que Zeus, com todo o seu poder, conseguiria enfrentá-los novamente? Ou seria necessário outro herói para combater essa ameaça ancestral? E, se isso acontecer, quem se levantaria para defender o Olimpo? A verdadeira questão que fica no ar é: e se os titãs, que foram tão poderosos em sua época, se libertassem das correntes do Tártaro? A história grega não seria a mesma. O Olimpo tremeria. O próprio Zeus, o Senhor dos Deuses, poderia se ver diante de um novo ciclo de destruição. As possibilidades são infinitas. E enquanto os titãs permanecem aprisionados, a dúvida permanece. Será que o destino deles já está selado? Ou o universo está apenas aguardando o momento certo para reescrever sua história? Mas por enquanto, o Tártaro ainda guarda seus segredos, esperando, aguardando o momento certo para revelar o que realmente aconteceu com os titãs. A história dos titãs ainda não acabou. O futuro pode ser muito mais sombrio do que imaginamos. Na Guerra dos Deuses, onde o poder e a ambição colidem, a linha entre a vitória e a derrota é tênue. A titanomaquia foi um confronto que abalou os próprios alicerces do mundo. Mas ao final, qual é o verdadeiro custo da vitória? Os titãs, os antigos senhores do cosmos, que antes governavam com uma força absoluta, agora estão condenados a viver uma eternidade de sofrimento. Atlas, o titã que segurava os céus. Seu corpo, agora imortal, marcado pela responsabilidade de carregar o peso do mundo. Cada dia, um peso insuportável. Cada hora, uma agonia sem fim. A solidão de Atlas, preso a um destino que ele jamais escolheu. E Prometeu, o titã que ousou desafiar os deuses, trazendo o fogo para os mortais, mas pagando um preço inimaginável. Seu corpo dilacerado pela águia, seu fígado devorado, todos os dias como um castigo eterno. Mas o sofrimento de Prometeu não é só físico. Ele carrega a dor de ver os humanos, os filhos que ele amou, vivendo em um mundo cheio de sofrimento, de erros, e ele impotente, sem poder ajudar. Epimeteu, seu irmão, ficou livre. Mas sua liberdade não é sem peso. A perda de Pandora, a mulher que ele amou, ainda o atormenta a cada instante. Ele vive com o remorso, sabendo que, em um momento de descuido, destruiu as esperanças que poderia ter tido. Ele carrega o peso de seus próprios erros, uma liberdade sem consolo. E então, Oceano. Nele, uma calma surpreendente. Neutro, poupado da guerra, ele observou tudo de longe, sem interferir, sem se envolver. Mas será que sua neutralidade realmente o salvou? Será que, no fim, a verdadeira salvação está em lutar ou em ficar à margem, esperando que a tempestade passe? Mas entre os titãs que escolheram se aliar aos deuses, alguns encontraram um destino diferente. Mnemosine, a deusa da memória. Temis, a deusa da justiça. Elas ajudaram os deuses, não por medo, mas por acreditar que a ordem e a sabedoria eram mais importantes que a vingança. E por isso foram recompensadas. Elas agora ocupam cargos de prestígio, sendo essenciais na estrutura do novo Olimpo. Mas será que, em algum momento, elas também se questionaram se seu apoio aos deuses foi a escolha certa? E então, o Tártaro, a prisão eterna, mais fundo que o Hades, onde os titãs foram acorrentados pelos hecatônquiros. Mais que uma prisão, um abismo sem fim, onde o sofrimento nunca cessa. Mas será que todos estão realmente presos até hoje?
Ou será que, em algum lugar nas sombras do Tártaro, um deles, ou talvez todos, esperam o momento certo para se libertar? Esperam o dia em que a guerra dos deuses recomece e um novo ciclo de destruição comece? Na guerra dos deuses, ninguém sai ileso. Mesmo os imortais, aqueles que tinham o poder de governar o universo, foram condenados a viver com o peso de suas escolhas. A verdade é que, para todos os titãs, a vitória de Zeus não foi a promessa de liberdade, mas sim uma sentença de eternidade em sofrimento. E enquanto as correntes do Tártaro ainda ecoam, a respiração pesada, o medo, a angústia e a dor continuam lá. Será que o Tártaro realmente mantém todos os titãs aprisionados? Ou há algo mais, escondido nas profundezas, esperando o momento certo para voltar? Na guerra dos deuses, ninguém sai ileso, e até mesmo os imortais podem ser condenados para sempre. O que o futuro nos reserva? A batalha que aconteceu, mas ainda não acabou? Quem pode dizer o que realmente aconteceu com os titãs? Quem pode afirmar que as correntes não podem ser quebradas e que um dia o Tártaro será vazio novamente? O Tártaro continua esperando. Se você gostou dessa história, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual titã você acha que merecia um destino diferente. E não esquece de se inscrever no canal Lendas do Olimpo, a sua novela mitológica. E olha, nós preparamos um presente especial para você. Um e-book exclusivo revelando os 5 maiores escândalos do Olimpo. Traições, vinganças, amores proibidos. Os bastidores da mitologia como você nunca viu. O link está aqui na descrição. Corre lá e garante o seu, porque esse livro está maravilhoso. Até o próximo capítulo.